Sejam bem-vindos a mais um Terapia São Paulina. Dessa vez, falando da coletiva do Rogério Ceni, que, meu Deus, né? Hoje, o dia seguinte da derrota, foi preocupante. Foi preocupante por boatos, coisas assim que me preocupa. Me preocupa isso, né? É uma coisa que já está acontecendo no Flamengo com ele, né? Então, não sei o que está acontecendo lá, né? Mas é isso. Não esqueça de se inscrever, né? Deixar seu like, né? Fazer terapia. Faça terapia São Paulina. Nada melhor do que fazer terapia São Paulina. Ainda mais nesse momento da equipe e tudo mais. Bom, né? Como a gente... Sou o Juan Teixeira, psicólogo, né? Como a gente costuma fazer, você que está chegando agora aí, seja bem-vindo ao canal. A gente não vê a entrevista juntos, né? Assim, a gente deixa que a pessoa vê a entrevista e aqui a gente filtra aquilo que salta aos olhos, lembrando que por eu ser psicólogo a gente vai sempre pelo aspecto emocional, pelos essas nuances, tá? Então sejam bem-vindos, né? Então nessa coletiva, né, pós o jogo do Fluminense, eu até fiz um exercício, viu, nessa coletiva que foi ver também a coletiva do Diniz, né? Fui estudar aí, porque a gente assistiu muito o Diniz falando, né? Esse exercício de estudar a coletiva aqui, eu confesso assim que começou lá no Balsa, cara, né? As entrevistas do Balsa, né? Quem não sei, quem sabe aí quando acabar os campeonatos aí e tal, a gente faça aí alguma coisa de coletivas antigas, né? Vamos ver, deixe seu comentário aí se você achar essa ideia legal. Né, a gente pega umas coletivas antigas, né? Pega um pouco do contexto da época, né? Se estiver no YouTube, fácil, né? Pra gente ver como é que se manifestava, como é que tava a equipe, né? Pra gente poder ver como tá hoje. A gente vai passando e nem lembra mais como tava, né? Então, não sei, me parece que eu tenho interesse em fazer isso, né? Mas, enfim. Então, né? Eu fui ouvir a coletiva do Diniz também, né? E a primeira coisa que o Diniz falou, cara, eu sempre pego, vou fazer a mesma coisa que eu faço com o Rogério. Eu pego o melhor momento. Então o Diniz chegou no começo da entrevista e falou assim: antes de falar qualquer coisa, eu quero desejar um feliz aniversário à minha esposa e tal, que ela quer treinar os grandes jogadores da minha vida, que na verdade são meus filhos e tal. Um beijo, te amo, né? Então assim, né, o Fluminense só alegria, né? O Diniz tem esse... parece que o Diniz, o Ganso, o Fluminense entrou numa sintonia, né? Então, você vê ele alegre, você vê ele falando, né, da esposa que ama e tal. Então, muito bacana, né? O Diniz ali, humilde, né? E aí, né, quando pegando o melhor momento do Rogério, né, de novo ele fala, né, do aspecto emocional. Né? A gente vem valorizando esse ponto dele falar do aspecto emocional, porque a gente sempre lembra que quando o Igor Gomes foi expulso lá no Ceará, ele rechaçou o aspecto emocional e disse que foi um erro de gesto técnico, né? Um carrinho que ele deu e tal, foi bem no auge, quando o Igor Gomes era o símbolo do colapso emocional são paulino, né? Do burnout, porque ele jogava a torcida e nem ele aguentava mais jogar, né? E o Rogério deixando ele no time, esmirilhando, né? Ele emocionalmente, esgarçando o emocional do Igor Gomes, né? Que depois nem conseguiu apoiar mais a equipe, né? Ficou lá e tal, né? Enfim. Então ele fala isso, né? Ele fala, poxa, o time não teve cabeça depois de tomar um gol, né? O time teria que reagir rápido depois de ter tomado o gol, né? E tal. Só que aí a gente chega num ponto, né, que é o grande dilema dessa, né, o Rogério tá falando disso, mas ele tá falando, vamos lá, o Rogério tá falando do emocional, mas ele tá falando de novo, né, como uma estrutura de personalidade dele que é justificando os erros por algum motivo, né, então assim,
o erro foi, né? Então ele justifica através do emocional. Então o emocional entrou no bojo do discurso dele de não admitir os erros. Né? Entrou mais um argumento só. Não é que ele está falando com profundidade, porque até porque, vamos lá, ele chega para os jogadores, é o que ele disse na coletiva. Vocês deveriam aguentar mais depois de tomar um gol. Tá, mas como? Né? Se você olha pro treinador, ele tá o tempo todo, né? O Rogério aguentou o gol que ele tomou, né? O Rogério aguentou as mexidas do Diniz, o Rogério aguentou o segundo gol, o Rogério aguentou o terceiro gol, ele soube o que fazer, né? Então, assim, apontar nos jogadores que eles não aguentaram, poxa, né? Acho que diria que é expor, né, os caras, né? Porque, tá, eles não aguentaram, mas o comandante estava onde, né? O que ele poderia ter feito? Né? O que o Rogério podia ter feito para eles terem aguentado, né? A substituição, ter tirado o Patrick, pelo que pareceu, foi sim determinante para a coisa ir para água abaixo, né? Não ter colocado o Galo de titular e ter preterido o Galo, colocar o Galo da maneira que ele colocou, né? Tipo, sem respaldo, né? O Galo é um jogador sem respaldo. Aí você que está criticando o Galo aí, pensa comigo, você no seu trabalho sem respaldo do seu chefe, certo? Ele te colocando, você é do setor A, ele te coloca no setor A ao quadrado, A3, entendeu? Ele não te encaixa, ele vai falar com você e demonstra que não confia. No momento que suspende o cara do A, certo? Da posição dele é suspenso como Nestor, né? Aí o cara, no íntimo dele, pô, agora eu vou jogar na minha e tal. Ele não é nem. Ele vai pro banco, né? E entra no lugar do Patrick, que apesar de ser a meia, né? Porque o Rogério defende, não, o Galopo joga ali, porque o Galopo joga na meia do lado esquerdo, né? Ele vem pro lado esquerdo, é assim que ele veio do Banfield. Só que a estrutura do time com o Patrick, ele abre, porque o Patrick abre, então o Patrick não joga junto do Pablo Maia e do Nestor e do que foi o Igor Gomes. Ele joga aberto, ele joga junto com o lateral esquerdo e com algum atacante que cai ali. Então não é entrar ali e fazer o mesmo, correr pra lá e pra trás. Ainda mais se você põe um meia que pensa o jogo. O cara ele ia tentar entender as demandas do jogo. É assim que o Galo joga. Ele vai buscando a bola, ele entra na área. Ele não tem nada a ver com o Patrick. Né? O Rogério, inclusive, estava botando o Marcos Guilherme ali. Né? E o Marcos Guilherme fez as melhores partidas dele no lugar do Patrick. Por quê? Porque aí sim é meio ponta, entendeu? Vai lá, corre, volta, vai e tal. Entendeu? Então ele falar que botou o cara na mesma posição, eu acho é a própria demonstração de que algo não tá bom, entendeu? De que ele tá falando algo, né? Por que ele tá falando isso, né? Por que ele tá colocando tudo, né? Tipo, eu pus o Galo de meia e não funcionou. Tipo, porra, né? Como assim? Não colocou, né? Então, assim, o jogador sente, né? O jogador também tem o próprio emocional. É o que eu falo, os caras chegou agora, né? E você chegou agora na nova empresa aí e tal, e o seu chefe só, tipo, te rejeitando, porque quem te trouxe foi um superior que trouxe, certo? O superior que trouxe, foi a diretoria que trouxe o cara. Aí chegou pra você, que é o chefe, e você, vou fazer o que com esse cara? Você não quer esse cara, não sei o que. Mas, porra, né? O cara tem qualidade, pô. Você vê que. Vamos lembrar do primeiro jogo do cara, pô. Quando o cara tava cheio de confiança, o cara deitou. Foi uns 15, 20 minutos, o cara acertou tudo. Mas aquilo era confiança, deu trivela, virou o jogo, tal. Né? Então, assim, precisa recuperar a confiança desse cara, meu, né? E ele não tá promovendo isso, pelo contrário, né? Ele acaba promovendo um desequilíbrio dos jogadores que entram. E ele vai e cobra que os caras tinham que aguentar. Mas o que ele faz pra ele, na cara dele, ele tava aguentando o que aconteceu? Né? Ele aguentou? Né? Não transpareceu, né? Que ele tava forte.
Não, aí sabe qual é a imagem que fica? Ele abraçado com o Marcos Guilherme. Como eu já citei aqui em outros vídeos, tá? Que ele abraçando o Alisson, ele abraçando o Igor Gomes, que são jogadores que são de perfil muito obediente, muito copeiro, submisso, né? Então é aquele cara ali que ele se sente apoiado, por isso que ele apoia no cara. Ele se sente apoiado por esses jogadores, porque é o cara que, né, não tipo, o Igor Gomes é um cara agradecido, o cara confiou no Marcos Guilherme, pô, o cara me contratou, tal, não sei o quê. Mas vamos lá, né? Você tem um Galopo, cara, no banco, Galopo, cara. Você vai comparar o Galopo com o Igor Gomes, com o Marcos Guilherme. Para com isso, que classe de jogador, é outra classe de jogador, né? Então, assim, tem boatos aí rolando, né? Eu não vou comentar boatos, porque eu acho que o que eu vou comentar desse boato, né, que vazou algo do vestiário, é que se tá vazando algo do vestiário, a coisa não tá boa, entendeu? Porque se tá vazando algo do vestiário, tá quebrando o sigilo dos atletas. Eu não vou quebrar o sigilo junto com o boato, entendeu? Na psicologia, o sigilo é muito importante, tá? Então, assim, o vestiário, ele é um lugar sigiloso. Ele é como um consultório clínico. Fechou o vestiário, o que acontecer lá dentro é de lá dentro. Isso não tem ninguém tem que saber. É um momento específico dos jogadores de comissão técnica. Se isso está vazando, né, lembra a demissão do Rogério no Flamengo. Que vazaram lá os dados, áudio, não sei o que, e ele teve que ir embora. Então, assim, será que está acontecendo num cenário parecido? Né? Será que o Rogério constrói esse cenário? Né? Então, assim, será que ele tá construindo esse cenário de novo? Né? Será que ele não tá aguentando trabalhar no São Paulo? Não tá feliz? Eu costumo dizer, olhar pro rosto dele, para as feições, quando ganha ou quando perde, né? Ele tá muito insatisfeito. Então, o que que é? Tá muito ruim trabalhar no São Paulo? Tá ruim trabalhar com essa diretoria? Essa diretoria é muito ruim? O que que é, então? Né? Então, assim, fica essa reflexão sobre o Rogério. O Rogério está muito infeliz, insatisfeito com ele, com o trabalho. Né? Os jogadores estão sentindo isso. Né? Como eu falei, tem 10 jogadores com problemas contratuais que vão encerrar. Então, né, o time está competindo para Libertadores, vão jogar, não vão. Tem muita coisa em jogo. Né? Mas é muito preocupante. O Rogério tão, tão não aguentando o trabalho dele, né? Tão insatisfeito com o trabalho dele. Então, assim, você vê o cara sem prazer nenhum de estar lá, o cara não se diverte, não faz os outros divertir. Por isso que eu fiz essa menção do Diniz no começo, né? Porque nesse momento eles estão se divertindo lá, né? Se encontraram lá, né? E a gente houve momentos que a gente se divertiu com o Diniz também, né? Não sustentou, né? Acho que encerrou um ciclo. Mas houve momentos que a gente se divertiu com o Diniz, sim. Com o toque de bola, com as coisas, né? Com a liderança do brasileiro. Houve né? Então, assim, com o Crespo nem o que dizer, né? Crespo, assim, foi um momento muito, muito, assim, que as coisas pareciam que estavam andando muito certo, assim, né? E a gente foi campeão. A gente foi campeão com o Crespo, né? Tem alegria maior, porque de um título e de um título com uma lenda como essa, que é o Crespo, né? Então, né, acho que assim, o Crespo era um cara que sempre aparentava estar agradecido de estar no São Paulo. Até hoje ele é agradecido de estar no São Paulo. Era um cara que sempre estava simpático, sempre gente boa, sempre falando bem, né? Então, assim, né, o que aconteceu aí com o Rogério, né? Acho que vale lembrar, sempre quando eu lembro do Crespo, eu lembro como o Rogério chegou no São Paulo, né? Como foi ali, né? O cara, tipo, o Crespo foi demitido de tarde, de noite o cara tava treinando no Morumbi. Então tinha uma coisa aí por trás antes. Pode ser que a gente pode crer que sim, né? Uma negociação de um técnico, os contratos e 1000 cláusulas.
Não dá pra discutir na demissão do cara à tarde, resolver em 2, 3 horas e o cara tá em campo. Eu acho bem complicado isso, né? Então acho que, né? Então assim, né, você que tá ouvindo aí, quando eu falo isso, mas eu não sei, né? Não sei como que tá chegando pra você, mas é só pensar em relações da sua vida, né? Seja namorada aí e tal, namorado aí, né? Da minha audiência feminina aí. E que começou estranho, né? Começou, sei lá, tipo, não era pra começar, ou então não era a hora, ou alguém atropelou alguém, ou alguém tava namorando antes com alguém. Então começou estranho, se você tá vivendo uma coisa estranha hoje, aí olhando isso e pensar como é que foi o começo, né? Até do seu trabalho, de repente, como é que você entrou no seu trabalho, né? Se tá tudo estranho, né? Ou qualquer relação que você tenha, né? Lembrar um pouco do começo, né? Relações que você construiu durante a vida, né? E acho que o Rogério tem, né? Ele já começa esquisito, então, né? Né? Eu lembro dele chegando no Morumbi apressado lá, vou fazer o treino. E agora o cara dá entrevista e só demonstra insatisfação, insatisfação, né? Então assim, ele precisa se resolver aí, né? Então, agora o emocional que eu tava elogiando, ele tá anotando, mas ele tá usando como justificativa das derrotas, que os caras não aguentaram lá, que tinha que aguentar. Né? E ele aguentou, que tinha que aguentar ali no momento de decidir, né? Então, fica essa reflexão. E sejam bem-vindos aí, né? Não deixe de deixar um like aí, curtir, comentar, compartilhar, né? E estamos aí na área. Voltamos no próximo jogo, a não ser que tenha alguma novidade muito importante. Aí a gente vem comentando. No mais, vamos ficar aí estudando, vamos ver como é que tá as coisas aí para poder trazer uma análise, né, psicológica e institucional, né, emocional dos atletas, dos jogadores e do clube. Beleza? Um grande abraço!